Olá, paz seja convosco. Estamos aí vendo o terceiro capítulo da disciplina de liderança 1, onde vamos tratar de alguns temas que falam a respeito da necessidade de um pai espiritual, da necessidade de alguém que nos encaminhe, que nos dirija, que nos ensine, que nos exorte quando necessário em relação à nossa vida espiritual, em relação à palavra, em relação à sã doutrina, em relação à adoração de Deus, como nos portarmos como os líderes cristãos dentro da igreja, o cuidado que nós devemos manter com a igreja, com a nossa disciplina pessoal, na disciplina da leitura da palavra, do estudo da palavra, da nossa disciplina na oração, na nossa disciplina, na nossa conduta de vida cristã. E tudo isso o apóstolo Paulo trata na primeira carta a Timóteo, e Timóteo já a essa altura do campeonato já tinha os seus 30 anos de idade, já tinha um acompanhamento, uma vida ministerial já com uma vasta experiência, mas mesmo assim precisava de alguém que tivesse junto, lhe instruindo nos momentos de dúvidas, nos momentos de incerteza, alguém que pudesse lhe acompanhar, alguém que pudesse lhe ajudar nessa caminhada. E Paulo escreve a Timóteo passando essas instruções, de como instruir a igreja a fazer missões, de como a igreja deve se comportar na conduta em relação às mulheres, em relação à qualificação dos ministros na palavra de Deus. Essa carta de Paulo a Timóteo, ela exalta a igreja quanto a ser o arauto da verdade, ou seja, a igreja ser aquela que anuncia a palavra da verdade. Essa carta trata também temas como a piedade e a ganância. Paulo mostra quais são os motivos que impulsionam um homem de Deus a ter a sua caminhada ministerial. Tudo isso Paulo trata na primeira carta de Timóteo. Vejam a seguir. Em 1 Timóteo, no capítulo 1, dos versículos 18 a 20, Paulo dirige uma admoestação a Timóteo, instrui a Timóteo. No capítulo 2, dos versículos 1 ao 3 e no 13, Paulo instrui a igreja a missões, instrui sobre a conduta das mulheres e dos ministros na igreja. No capítulo 3, dos versículos de 4 e 5, Paulo exorta a igreja a ser o arauto da verdade, a ser aquela que transmite a palavra da verdade. E no capítulo 4, dos versículos 4 ao 6, Paulo exorta a respeito de várias questões particulares da igreja, instruindo inclusive como a igreja deve se portar em relação a estas coisas. Podemos também observar o perfil do jovem Timóteo, que a partir de agora ele recebe um tratamento afetuoso pelo seu líder, pelo seu mentor, e as necessidades de haver na igreja uma liderança forte, mas uma igreja que saiba tratar com cada parte, com cada componente, com cada membro da igreja de uma forma diferente. Uma forma forte, uma forma rígida, mas também uma forma afetuosa. E a partir do tópico 2, nós vemos os desafios de uma liderança espiritual. Timóteo estava em Éfeso, necessitava naquele local instruir as pessoas, ensinar as pessoas, ao mesmo tempo se dedicar à leitura da palavra, se dedicar a buscar mais na palavra, mais conhecimento, mais sabedoria para poder transmitir à igreja. Também deveria exortar a igreja, admoestar a igreja, repreender a quem necessitasse. E ele tinha que abraçar essas responsabilidades de uma forma afetuosa, de uma forma carinhosa, para que pudesse exercê-las com êxito. E era um grande desafio que Timóteo tinha para enfrentar em Éfeso. E ele consegue ir adiante nesse desafio, combatendo os falsos ensinamentos, combatendo e mantendo a sã doutrina, mantendo a palavra pura, a palavra da essência, combatendo tudo aquilo que era ensinado, tudo que era narrativa fantasiosa, tudo que era, coisas que desviavam a atenção do centro da palavra. Combatia também especulações, cosmovisões, tudo aquilo que tirava a essência da palavra, que é a salvação das nossas almas. E Timóteo teve que enfrentar isso e teve que exercitar isso e mais, teve que transformar isso como uma essência na vida na igreja em Éfeso. E muito que ele conseguiu fazer contou com o seu testemunho pessoal, com a sua vivência, com os anos
na companhia que ele passou de Paulo, exercendo seu ministério, sendo formado um líder, né? Tendo sempre princípios afetuosos, princípios de liderança, de obediência, de servidão, e assim conseguiu transmitir isso à igreja de Éfeso. Podemos perceber que vários desafios Timóteo encontrou, mas com o tempo ele conseguiu prosperar, vencer cada um dos obstáculos para que a igreja em Éfeso fosse fortalecida e se mantivesse na sã doutrina. Porém, Timóteo seguia com o desafio de ter que combater os falsos ensinamentos, a falsa doutrina. E como ele combateria isso? Ele deveria submeter esses ensinamentos a 2 testes bem eficazes. O primeiro deles é o que essa palavra, o que essa doutrina produz. O que ela produz de saudável? O que ela produz de amadurecimento espiritual, de fortalecimento da fé? O que está sendo ensinado pelos falsos mestres está produzindo na vida espiritual das pessoas? Se fosse algo irrelevante, algo sem grande significado, é porque não tinha uma essência dentro da doutrina. O segundo teste que se submete é o teste do crivo da palavra, em que diz que a palavra ela nunca se contradiz. Aquilo que está sendo ensinado pelos falsos mestres não pode contradizer a palavra de Deus, a essência da palavra. Então, através desses 2 testes, Timóteo foi ensinando a igreja de Éfeso a combater as falsas doutrinas, a combater os falsos mestres, a ter um entendimento, um amadurecimento, uma compreensão melhor da palavra. Porque ele fortalecia o ensino da palavra. E através do ensino da palavra, as pessoas iam tendo um crescimento espiritual, um crescimento, uma vivência com a palavra, uma intimidade com a palavra. E aí poderiam mais fortemente combater o que estava sendo ensinado de uma forma equivocada, de uma forma errada, por pessoas que tinham outros interesses além de ensinar a palavra de Deus. Após esse tema, o combate aos falsos ensinamentos, outro tema que deixa Paulo bem apreensivo ao ponto de escrever, a constar isso na sua carta a Timóteo, é em questão à adoração, em questão a instruir a igreja, levar a igreja à verdadeira adoração. Ele escreve assim na 1 Timóteo, no capítulo 2, versículos 1 e 3. Antes de tudo, recomendo-te que façam súplicas de orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante o Deus, o nosso Salvador. Observe que a adoração aqui, ela também abrange a intercessão, a oração, o buscar a Deus através do ato intercessório, através da ação de graças, buscar essa comunhão com Deus. E importante salientarmos que também a palavra lá em João 4, 23 e 24 diz que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em verdade, em espírito. Amém? Então, o que Deus procura em primeiro lugar? Ele não procura a adoração. Deus procura adoradores, pessoas que o adorem. E adorar Deus em verdade a palavra é a verdade. É que adorem Ele com um conhecimento da palavra, instruídos na palavra. Pois a palavra vai nos edificar, a palavra vai nos levar a ter maior intimidade com Deus, a sentirmos a maior presença de Deus, edificar a nossa fé, nos dar crescimento espiritual. Culto, uma palavra que vem do latim, tem o significado de adoração. Cultuar é adorar. Fica aí a dica aí para prova aí, questão de prova. Para quem assistiu o vídeo aí já matou, correu essa na frente, tá? Mas fica aí. Vejam as dicas importantes nos créditos dos vídeos, tem muita dica legal ali, tem muita informação que vai ser importante para você na hora de realizar os seus estudos, amém? Então, que Deus abençoe. Se você gostou, dá um like aí e vamos aí para uma próxima videoaula para que todos possam, acompanhar a apostila nesse momento em que as nossas aulas não estão acontecendo de forma presencial. Um grande abraço, que Deus os abençoe. Amém?